Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, Canal informativo aí sobre Previdência e Assistência Social. Nesse vídeo, o foco, do nosso conteúdo é trazer uma informação aí, que saiu publicada recentemente, se tratando da revisão da vida toda aí de aposentados e pensionistas do INSS. Tá? Temos uma questão que vem se arrastando aí, para decidir. Tivemos a decisão do STF, mas desde então que essa decisão aconteceu lá no STF, decidiu a favor dos aposentados, mas ainda não houve uma publicação oficial, para você ter acesso ao teor do documento, dessa decisão, os detalhes. E a partir daí, muita gente entrando com ações na justiça, às vezes administrativamente. O próprio INSS colocou aí no seu aplicativo, no site, para que essas pessoas que têm interesse entrem com esse pedido. Muitos advogados aí previdenciaristas a favor, outros contra, vendo que o INSS não vai fazer um cálculo correto. Na verdade, como ninguém tem acesso ao documento, não existe ainda uma situação para você saber como se dará esse cálculo. Muita gente oferece aí pela internet também, mas vamos lá, gente. O pior é que agora, devido a muita gente pedindo aí via aplicativo, tá? Todo mundo chega com um cálculo diferente, porque não existe um padrão ainda, ninguém teve acesso ao documento, ao teor da decisão do STF. Só se sabe que foi a favor dos aposentados, mas não se sabe os detalhes, aí tá, da documentação. Vamos lá, então aqui é a publicação que o INSS acaba de entrar com um pedido junto ao Supremo para que suspenda todos os julgamentos que envolvam a chamada da revisão da vida toda. Tá? Segundo o INSS, a medida valeria até que o julgamento sobre o tema seja concluído em definitivo na Corte. É para você ver. A medida valeria até que o julgamento sobre o tema seja concluído definitivo na Corte. Ou seja, há uma decisão a favor dos aposentados, mas essa não foi publicada. Se não foi publicada é porque ainda há alguns acertos, alguns detalhes para que seja realmente documentado e publicado para que todos tenham acesso. O INSS tem acesso, os aposentados têm acesso, quem vai defender os aposentados na Constituição tem acesso. Esse documento não foi publicado, tá? E você vai fazendo o cálculo, cada um faz de um jeito e chega lá o INSS, então entrou aí com essa situação de suspensão. O que você acha? Você concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários. Bom, vamos continuar a matéria para a gente entender. Só beber água aqui rapidinho. Desculpa eu. Bom, para quem não entende, vamos ver aqui a matéria. Em dezembro de 2022, ano passado, agora recente, foi quando o STF decidiu, como diz aqui, o plenário do STF decidiu que o mecanismo da revisão da vida toda é um mecanismo constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 94 podem ser consideradas, sim, a entrar no cálculo das aposentadorias, o que pode aumentar, nesse caso, rendimentos de parte dos aposentados. O problema é que, apesar do julgamento favorável aos aposentados, aos segurados, o acórdão da decisão ainda não foi publicado pelo Supremo, ou seja, o teor, você saber do que se trata realmente, tá? Como as pessoas devem buscar esse direito, caso o INSS negue. Então, esse documento, o acórdão, como chama o documento aí do Supremo, não foi publicado até hoje, na gravação desse vídeo. Então, o que acontece? Na manifestação ao STF, apresentada por meio da Advocacia Geral da União, o Instituto afirma que tem total disposição de cumprir a decisão, mas argumenta que ainda é possível apresentar recurso à decisão e que o entendimento poderia ser modificado. Além disso, o INSS afirma que precisará se reorganizar para atender todos os pedidos que serão apresentados e que poderá haver um desperdício de dinheiro público caso a decisão seja modificada. Posição do INSS. Bom, o entendimento firmado demanda alterações de sistemas, rotinas e processos que possam impactar o orçamento de milhões de reais, investimentos que não se justificativa, que não se justificava enquanto a tese estava em discussão, sob pena de realização de despesa financeira inútil e responsabilização perante órgãos de controle, caso a revisão fosse julgada indevida, diz o pedido. O Instituto também diz que vários pedidos de revisão têm sido autorizados por juízes, mas que em alguns casos isso ocorre com cálculos simulados
pelos segurados em sistemas vendidos na internet, já que eu comentei, que são imprecisos, não homologados, não oficiais, sem qualquer certificação. Então isso aí é uma coisa no qual o INSS está se justificando, está se defendendo aí, né, para que haja essa suspensão desses julgamentos. Por quê? Não existe um padrão do cálculo, né? Então cada um faz um cálculo, cada aposentário é um tempo de serviço, é um salário diferente, o cálculo vai ser diferente, mas deve ter uma fórmula, né, um cronograma aí para que possa ser seguido todos. E isso o INSS está falando que, nesse caso, tá bom, que as decisões estão sendo baseadas em cálculos feitos e vendidos pela internet, imprecisos, não homologados, não oficial, sem qualquer certificação. É o que está se defendendo o INSS, tá? Bom, gente, aqui vamos botar aqui, só para quem não entendeu o que é a revisão da vida toda ainda, e até porque não é todas as pessoas que têm direito a essa revisão, tá? E mesmo dentre aqueles que têm, às vezes não vale a pena você pedir, porque às vezes a diferença é você acionar em um judiciário, o cálculo não é interessante, né? O tempo que você vai perder. Mas vamos lá. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda permite que o aposentado leve em consideração no cálculo da sua aposentadoria, caso não tenha sido, e não foi, né, do seu benefício, o valor de contribuições feitas ao INSS antes de 1994. Então você vê que já vem um detalhe, não é para todo mundo aposentado. Para aqueles que trabalharam, tiveram contribuições anteriores a 1994, tá? E se aposentou até a reforma da Previdência, né, em 2019. Então, é esse intervalo aí de que você tenha se aposentado e contribuído anteriores a 94, porque na época eles não jogaram no cálculo esses valores. Se esse valor for muito baixo, não vale a pena. Então, você tem que ter contribuições significativas ao INSS anteriores a 1994, para que quando esses valores entrarem no cálculo, seja considerado que sua aposentadoria realmente chegue a ter um aumento significativo. Então, a ideia é essa. A reforma da Previdência de 99 determinou que os brasileiros poderiam se aposentar considerando a média salarial dos 80% de maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Bom, a data de julho de 94 foi escolhida como marco porque esse foi o mês em que entrou em vigor o Plano Real. Além disso, o país vivia o período de hiperinflação e o cálculo da correção monetária poderia criar distorções. Tá? E o que o Supremo decidiu? Aqui, ó. Essa era a tese de quem pedia a revisão, né? E o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que é possível levar em conta as contribuições feitas antes de 94. Sim, essa é a decisão que se sabe até agora. Tá? Que é possível, é viável levar em consideração para o cálculo da aposentadoria esses valores contribuídos antes de 1994 para entrar no cálculo da aposentadoria, que na época não entrou, né? Mas, em alguns casos, isso poderia reduzir o valor do benefício. Olha aí, detalhe importante, que às vezes eu falo, quando a gente fala aqui no vídeo sobre revisão. Há alguns casos que se você tiver salários pequenos, lá antes de 94, salário pequeno, você tem contribuição pequena. E de 94 para cá você teve salários melhores, mais altos, contribuições maiores. Se você pegar esse de 94 anterior, que é menor, e contribuições pequenas jogar no cálculo, vai levar seu salário para baixo. Aqui está explicando. Ó. Nessa situação, mas em alguns casos, né, isso poderia reduzir o valor do benefício. Nessa situação, é aplicada a regra mais vantajosa ao trabalhador. Isso já está numa lei do benefício, né? Mas às vezes o INSS faz vista grossa e coloca o benefício da pessoa para menor, né? A decisão do Supremo foi tomada na análise dos casos de apenas um aposentado, mas tem repercussão geral, ou seja, deverá ser observada por juízes e tribunais de todo o país. Então é isso, gente. Aí, resumindo, né? A decisão do Supremo favorável, mas não publicou, ninguém tem o teor do documento do acórdão aí, para que vocês... Bom, agora é oficial, está aqui, todo mundo tem acesso, o INSS tem acesso para se defender, vai ler o documento, ele nunca leu, não tem acesso a isso, só sabe que o STF decidiu favoravelmente aos aposentados. E os aposentados também sabem que teve essa decisão a seu favor, mas não tem acesso ao documento que diz na decisão, né? Ok? Então, meus amigos, vamos aguardar o STF, o que ele vai decidir, né, sobre esse pedido do INSS para suspender
todos esses julgamentos com relação à revisão da vida toda. Então, essa era a informação que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação. Deixe seu like, seu comentário, tá? Se você concorda ou não concorda, tá? Seu posicionamento também é importante. Então, meus amigos, até o próximo conteúdo. Fique com Deus. Estamos juntos.